Vocês viram aí no anúncio do vídeo, no título do vídeo, que hoje temos sintaxe em pauta. Nós vamos falar sobre um termo da oração, um termo acessório da oração, que muita gente torce o nariz, não é? Muita gente acha complicado demais, acha abstruso demais, não consegue identificar, confunde, enfim, não é? Nós vamos falar aqui, portanto, nesta microaula, nesta microvideoaula, sobre o adjunto adnominal, tá? Ele é um termo acessório da oração. Nós sabemos que a oração tem lá os seus termos específicos, né? Tem os seus termos principais, que é sujeito, predicado, predicativo, né? Tem os seus termos integrantes, como por exemplo os complementos nominais e verbais, objeto direto, indireto e tal. E tem os seus termos acessórios, né? Que é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Temos também o vocativo, que tem ali uma classificação um pouco à parte e tal, mas não é disso que se trata o nosso vídeo, né? Vamos falar de adjunto adnominal. Gente, eu disse que o adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Começa por aqui, tá? Começa por aqui. Se eu falo que é um termo acessório, eu também estou falando que a oração subsiste sem esse termo. Ela continua semanticamente rígida sem o implemento deste termo acessório, porque ele é um acessório, correto? Então, entendam bem isso primeiro. Portanto, o adjunto adnominal, ele não é um termo sine qua non à integridade da oração, no que se tange a sua questão semântica, de sentido. Não. Ele estará ali como um acessório. É preciso deixar bem claro uma outra coisa, gente. Muita gente confunde o adjunto adnominal, que eu vou explicar agora, com um complemento nominal. São coisas bem distintas, tá? Nesse vídeo eu não vou fazer, esse não é um vídeo de comparações, tá? Mostrando as diferenças. Eu quero me focar no adjunto adnominal. Porque você compreendendo o adjunto adnominal, você automática, inevitável ou consequentemente já vai conseguir fazer essa diferenciação. É claro que esses vídeos de comparações são muito bons, inclusive eu até posso fazer um depois, tá? Mas eu quero aqui me focar no adjunto, tá? Adnominal, até para evitar excesso de informações, coisas do tipo, tá bom? Gente, voltando ao que eu estava dizendo, é um termo acessório, né? É um termo que vai de certa forma se acoplar à oração, mas sem o qual a oração continua. O adjunto adnominal, que é um desses termos acessórios, ele existe, gente, prestem bem atenção agora, para adjetivar um substantivo, e só um substantivo. Então ele vai delimitar, ele vai caracterizar, ele vai determinar características de um substantivo, não é? Que será, obviamente, por ele, digamos, caracterizado, né? Como eu acabei de colocar aqui. Lembrando, portanto, que o adjunto ele sempre vai estar relacionado no sentido de adjetivação a um substantivo e não a outra classe de palavras. Sempre um substantivo ou, claro, um outro termo substantivado. Nós sabemos que isso é possível, né? Você pode substantivar qualquer palavra do léxico. Quer ver um exemplo simples? Basta você colocar um artigo antes, antecedente. Vamos pegar um exemplo aqui, o verbo dormir. Dormir é um verbo, correto? Agora se eu digo o seguinte, o dormir bem é importante. Percebam que eu antepus um artigo definido, o artigo definido o, antes do verbo dormir, transformando-o em um substantivo. Portanto, é um verbo substantivado por um artigo. E neste caso, o adjunto adnominal também poderá estar junto dele. Portanto, o adjunto adnominal, ele sempre referir-se-á a um substantivo, seja concreto ou abstrato, qualquer um dos dois, ou a um termo substantivado, como o exemplo que eu dei agora do verbo dormir, tornando-se um substantivo pela anteposição do artigo. Tá bom? Então vamos lá. O adjunto adnominal, ele servirá para caracterizar, para determinar,
para delimitar, enfim, para adjetivar um substantivo, qualquer que seja. Ele pode ser abstrato, ele pode ser concreto, qualquer substantivo ou função substantiva, qualquer classe de palavras em função substantiva, tá bom? Como eu disse que ele é um termo acessório, percebam vocês, se eu retiro o adjetivo que está atrelado a um substantivo, eu não perco a rigidez do substantivo, porque o adjetivo ele vai vir no sentido de expandir características. Daí o condão acessório do adjunto adnominal, tá bom? Agora vamos passar aqui a exemplos claros para vocês compreenderem, tá bom, gente? Quando eu falo que o adjunto adnominal ele se expressa no sentido de adjetivar um substantivo, é importante nós sabermos que toda função sintática, e aqui o adjunto adnominal é uma função sintática, não é? Ela é expressa na frase, na oração, no período, por palavras, correto? Por classes de palavras. Vocês se lembram lá das 10 classes de palavras que nós temos em língua portuguesa, né? Adjetivo, substantivo, preposição, verbo, aquela coisa toda, né? Então, a função adjunto adnominal, ela vai ser expressa por palavras, né? Não confundir com a palavra ou classe de palavras que ela vai estar relacionada. Esse é o substantivo. Agora, o próprio adjunto, qual palavra que pode, ou qual conjunto de palavras que podem expressar esse adjunto adnominal? Bom, a primeira é o próprio adjetivo, não é verdade? Quer dizer, eu disse para vocês que a função do adjunto adnominal ela é preponderantemente adjetiva, de adjetivar um substantivo antecedente, certo? Antecedente no sentido de que esse substantivo receberá essa adjetivação, tá ok? Então, a primeira classe de palavras que poderá expressar um adjunto adnominal é um adjetivo. Quer ver um exemplo? Vamos pegar, eu separei alguns exemplos aqui interessantes para vocês compreenderem. Veja bem, prestem atenção nesta oração, tá? Na areia podemos fazer castelos lindos. Prestem bem atenção aqui no termo lindos. Lindos é o quê? É um adjetivo, correto? Que está qualificando o quê? Na areia podemos fazer castelos lindos. Castelos lindos. Castelos lindos. Castelo é o quê? Qual classe de palavras, a qual classe de palavras pertence o vocábulo castelo? A um substantivo, correto? E percebam que o lindos está qualificando, está caracterizando este substantivo castelo. Portanto, nesta oração, o lindos ele fará parte da função sintática adjunto adnominal. Vocês estão compreendendo? Isso é importantíssimo, vocês peguem, sabe, essa manha da caracterização, né? Essa manha da adjetivação. Então, na areia é possível fazer castelos lindos. Lindos é uma classe de palavras que é um adjetivo e aqui funciona como adjunto adnominal porque está caracterizando castelos, que é um substantivo. Agora veja, não é só por meio de adjetivos que o adjunto adnominal pode ser expressado. Ele também pode ser expressado por uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Bom, é uma expressão, quer dizer, com mais de uma palavra, com uma função adjetiva, né? Então você pode ter, por exemplo, gente, uma preposição mais um advérbio, né, que forma aí uma locução adjetiva, e essa locução adjetiva poderá funcionar como adjunto adnominal. Vamos a um exemplo aqui, bom, veja bem. Tinha uma memória de prodígio. Prestem atenção nessa frase. Tinha uma memória de prodígio. Bom, memória é um substantivo, correto? Um substantivo abstrato. Eu disse que o adjunto ele pode estar adjunto, seja a substantivos abstratos ou concretos. O que não acontece lá no complemento, é outra coisa. Tá? Não confundir. Tinha uma memória de prodígio. Percebam que de prodígio é uma locução adjetiva
composta por de mais prodígio. Há duas palavras aqui qualificando o substantivo abstrato memória. Portanto, essas duas palavras, que é uma locução adjetiva, exerce a função sintática nesta frase, nesta oração, de adjunto adnominal. Correto? Bom, vimos que o adjunto, portanto, vamos apenas recapitular até aqui. O adjunto é um termo acessório da oração com uma função predominantemente adjetiva, de caracterizar um substantivo, seja ele abstrato ou concreto, ou um termo substantivado. Tá ok? Independentemente da função que ele exerce. Tá tudo certo lá. Vimos que ele pode ser expresso por meio de um adjetivo, por meio de uma locução adjetiva e também, veja bem, também por um artigo. Veja que o artigo ele pode funcionar como adjunto adnominal. Mas em quais circunstâncias? Vamos pegar um exemplo aqui. Pegar uma frase da Clarice Lispector. Veja bem, ela vai dizer o seguinte: o ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. Vamos pegar aqui, gente, o ovo. Olha o artigo o aqui. Esse artigo o, que é esse artigo definido o, ele está caracterizando especificamente o quê? O ovo. Ovo, correto? O que o ovo é? O ovo é um substantivo concreto, sendo caracterizado como específico pelo artigo o. Portanto, o artigo o aqui também será um adjunto adnominal, termo acessório da oração. Na própria frase que eu usei de exemplo, nós temos mais aqui. Veja bem, o ovo é a cruz, a mesma coisa. Cruz, substantivo concreto. A, artigo definido. A, portanto, sendo adjunto adnominal do nome cruz, o substantivo cruz. Qualificando, caracterizando aquela cruz, não várias cruzes, e sim aquela cruz. Vocês estão compreendendo bem? Vamos agora para mais uma forma de expressão do adjunto. Vimos aqui que pode ser por adjetivo, vimos aqui que pode ser por locução adjetiva, vimos aqui que pode ser por artigo e pode também ser por um pronome. Um pronome que vai ser chamado aqui pronome adjetivo, porque fará a função de caracterizar, adjetivar. Esse pronome também pode ser um adjunto. Você quer ver um exemplo bom? Olha aqui. Deposito a minha confiança em você. Deposito a minha confiança em você. Perceba que essa confiança é minha, certo? E essa confiança, que é um substantivo abstrato, está sendo caracterizada pelo fato de ser minha. E o que caracteriza esta minha posse é um pronome possessivo minha. Portanto, o minha pronome aqui exerce a função de adjunto adnominal. Estão pegando? Vocês estão pegando? Veja bem, mais uma forma que ele pode ser expresso, por meio do numeral. Sim, a classe de palavras numeral. Olha o exemplo aqui. Ele se casou faz 2 semanas. 2 semanas. Veja, qual é o substantivo aqui? Semanas, certo? Substantivo, semanas. Substantivo abstrato. Esse duas aqui, essa palavra duas, é um numeral, certo? Ele está especificando o número de semanas que o sujeito se casou. Portanto, esse duas, que é um numeral, está exercendo a função sintática de adjunto adnominal. Perceba, como em todos os exemplos que eu dei, se você tira o adjunto não tem problema. Eu posso dizer o seguinte: ele se casou faz semanas. Tudo bem. Agora eu quero especificar mais, eu quero adjetivar mais, faz 2 semanas. Eu disse isso agora para vocês começarem a compreender o caráter acessório dele. Quer ver? Vamos voltar rapidinho em um outro exemplo aqui. O primeiro exemplo que eu dei sobre o adjetivo. Na areia, nós podemos fazer castelos lindos. Se eu tirar o lindos, que é o adjunto, tudo bem. Na areia podemos fazer castelos. Semanticamente está perfeito. Se eu falo lindos, eu quero dar um upgrade, não é? Eu quero dar uma adjetivação. E essa é a função do adjunto adnominal sintaticamente. Então vimos aqui, numeral. E por fim, gente,
uma outra forma de expressar-se um adjunto adnominal é por meio de uma oração adjetiva. Sim, acalme-se, não é difícil. Vocês vão entender agora. O que é uma oração adjetiva, gente? Bom, o que é uma oração? É um verbo, não é? Quer dizer, é uma frase que contém um verbo. Portanto, uma oração adjetiva é uma frase que contém um verbo que vai adjetivar alguma coisa. E esta frase funcionará como adjunto adnominal. Quer ver um exemplo? Olha bem. Olha aqui. Os cabelos, vírgula, que tinha fartos e lisos, vírgula, caíram-lhe todos. Prestem bem atenção, eu vou repetir a frase. Os cabelos, que tinha fartos e lisos, caíram-lhe todos. Que tinha fartos e lisos é uma oração. Nós temos o verbo ter aqui conjugado, não temos? Então é uma oração. Que tinha fartos e lisos está fazendo o quê? Adjetivando um substantivo. Qual substantivo? Ora, os cabelos. Então percebam que toda esta oração adjetiva aqui, ela funcionará como um adjunto adnominal. Vocês compreenderam, gente, qual que é essa essência, né, do adjunto adnominal? Meu Deus, um carro de som passando aqui. Peço que vocês abstraiam isso. Perdoem-me. Tem coisas que a gente não pode controlar, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a essência da coisa. O adjunto adnominal. Ele é um termo de oração, é um termo acessório, um termo com ares de adjetivação, de caracterização. Nós vimos como ele pode ser expresso aqui. Ele pode ser expresso por adjetivos, por locuções adjetivas, por artigos, por pronomes, por numerais, por orações adjetivas. Vocês entenderam? Vocês compreendendo muito bem isso, vocês vão ter muita facilidade para distinguir, né, do complemento nominal. Que eu vou fazer um vídeo aqui fazendo essa diferença também. Nesse eu optei por me ater ao adjunto. Tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Deixem aí as suas dúvidas, deixem aí as suas observações, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até a próxima.